A transição energética, obviamente, a sua principal razão de existir é para mitigar, né, diminuir os efeitos da mudança climática e, quem sabe, um dia, né, se possível, reverter ou pelo menos diminuir bastante o que já está em andamento. Olá, hoje nós vamos falar sobre transição energética na indústria de petróleo e gás e como as empresas de energias renováveis podem ajudar nesse processo de descarbonização. Comigo está o Fábio Bortoluso, gerente-geral para o Brasil da Atlas Renewable Energy. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, e você? Bom, acho que a gente podia começar falando sobre a sua visão em relação à importância da transição energética para as empresas de petróleo na América Latina. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Acho que a transição energética é uma preocupação de todos os setores, né? Não só do setor petroleiro, mas de toda a sociedade, né? Todo mundo que vive no planeta, né? A gente já enxerga efeitos da mudança climática, já estão acontecendo os efeitos, e a transição energética, obviamente, a sua principal razão de existir é para mitigar, né, diminuir os efeitos da mudança climática e, quem sabe, um dia, né, se possível, reverter ou pelo menos diminuir bastante o que já está em andamento. Isso dito, as empresas de petróleo estão também na mira porque seus principais produtos, né, são combustíveis fósseis, que são insumos importantes para os gases que causam impactos da mudança climática. Então, há uma pressão de toda a sociedade, né, todo mundo, para a redução, né, do uso desses combustíveis e uma migração para novos combustíveis que impactam menos. Além disso, né, há uma ótica econômica, porque grande parte da economia mundial depende, né, desses combustíveis fósseis, seja para transporte, seja para consumo de energia, processos industriais. Então, a preocupação da transição energética também é uma preocupação econômica, ao passo de que seja algo econômico, né? Que seja viável financeira e economicamente, né? Afinal de contas, a gente também quer continuar consumindo. Tem muitas pessoas entrando, né, no mundo em desenvolvimento, nessa sociedade de consumo, então é importante que a gente consiga fazer isso sem atravancar a economia. Então, acho que esse é o grande desafio para as empresas de petróleo entrar nessa transição energética de uma maneira que seja econômica, mas obviamente que colabore com a mitigação da mudança climática. Certo. E como a Atlas Renewable Energy pode apoiar as empresas de óleo e gás nesse processo? Qual que é o diferencial da empresa em relação a outros do setor para garantir que a transição energética seja rápida, justa, eficiente e economicamente viável, como você falou? Primeiro, queria ressaltar o potencial das energias renováveis na América Latina. Os países da região têm bastante recurso, né, têm bastante capacidade de ter bons projetos. Tá? O Brasil, por exemplo, já tem a sua matriz em maioria renovável, tem crescido muito em solar e eólica. A gente vê o Chile uma potência em solar, um potencial de eólica também no sul do país, Colômbia, México, América Central, vários países, toda a América Latina em geral, tem bom recurso. Acho que esse é o principal ponto. O que a Atlas pode fazer para promover isso, para ser um principal parceiro, é trazer primeiro os melhores projetos. Nós temos um time de desenvolvimento muito qualificado, uma extensa experiência em todos esses territórios, todos esses países, e temos também o conhecimento de conexão, né, para garantir também um bom fornecimento. Não basta você ter uma boa geração, um bom projeto, mas você tem que garantir que essa energia chegue com qualidade nos centros de consumo. Então, acho que esse é o primeiro motivo. O segundo, também não menos importante, muito relevante, é a estrutura contratual. O time da Atlas sempre trabalhou de maneira a customizar os contratos de fornecimento de energia para as necessidades do cliente, né? Seja perfil de consumo, seja região abrangida, seja modalidade financeira, contábil, tudo que um cliente precisa para ter a solução melhor para o seu caso, para o seu perfil de consumo, para o seu balanço, para a sua realidade. Tá? Eu acho que o principal aqui, né, nesses dois mundos, o físico e o contratual, é estar à disposição e entrar no negócio do cliente, entender o negócio do cliente e fazer o produto que ele precisa. Tá? No caso das petroleiras, eu acho que há o interesse delas
descarbonizarem a sua cadeia, né? Então você poder trocar algum dos insumos, seja o próprio produto que eles têm, né? Que é o petróleo, o gás, começar a trocar isso por energia elétrica, seja o consumo atual que eles já têm de energia elétrica, mas também um desafio e uma oportunidade de eletrificação da sua cadeia. E, eventualmente, ajudar as petroleiras também que vão entrar, que estão entrando no mundo de combustíveis alternativos, né, combustíveis de origem renovável, para acelerar esse processo de viabilidade econômica financeira dessas iniciativas e fazer essa transição final. Quando você fala nesses contratos personalizados, são os PPAs? Que tipo de PPAs são mais adequados para esses perfis de empresa, a fim de garantir que tenha essa competitividade? Por hora, eu vou falar um pouco da experiência brasileira, que é o meu território de especialidade, né? Mas alguns desses arranjos podem ser também colocados aí para os outros países, tá, da região. O principal clássico é o contrato de compra e venda de energia, né, no inglês o PPA, Power Purchase Agreement, no qual o cliente compra a energia em determinado perfil, né, e é da Atlas a responsabilidade de gerar essa energia, injetar na rede e gerenciar os contratos auxiliares, né, de energia para fazer o perfil de consumo que o cliente precisa. A gente tem visto aqui no Brasil uma oportunidade relevante nos contratos de autoprodução, no qual o cliente é sócio da planta, né, então ele corre parcialmente o risco na sua participação, né, como co-investidor, mas ao final ele pode deixar de pagar certos encargos do sistema, uma escolha do regulação brasileira para que os grandes consumidores do Brasil tenham competitividade. Uma outra oportunidade que a gente tem visto bastante é o arranjo de energia proprietária, no qual o cliente adquire a planta ao final da construção, né? Então a Atlas faz essa gestão da construção, do desenvolvimento do projeto, corre esse risco que é o maior, mais relevante, que nós temos esse terço know-how, e aí faz uma gestão do ativo para o cliente ter o ativo e comprar energia no custo, né? Então, nesse caso, ele não paga todo o custo financeiro embutido na margem dentro do PPA, ele vai pagar praticamente o custo de operação do projeto. Então, ele compra energia no custo. Isso é uma outra modalidade, obviamente é capital intensivo, e acho que é uma coisa que pode ser interessante para petroleiras, porque elas são gestoras de grande capital, têm o know-how de fazer transações aí de compra de ativos, né? Mas se baseariam num parceiro que sabe gerir tanto o ativo fisicamente quanto o seu portfólio de energia para zerar os riscos que não são know-how do dia a dia de uma petroleira. E quais são as oportunidades de colaboração que a Atlas Renewable Energy oferece às empresas do setor de petróleo no Brasil? Eu acho que as petroleiras têm uma oportunidade de descarbonizar a sua cadeia, né? Então, uma alternativa, uma frente que estamos estudando bastante bem ativos nessa frente é a eletrificação da cadeia produtiva, né? Seja onde há muito consumo calorífico, né, em caldeiras, fornos, né, outro tipo de consumo de alta calorífico, seja processos que são eletrificados, mas cuja fonte de combustíveis fósseis, né, como óleo e gás. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande aqui, além do fornecimento da energia já existente, é você eletrificar ainda mais de maneira competitiva. O que as empresas de petróleo ganham com isso, né? Por que adotar soluções renováveis com a Atlas Renewable Energy? São ganhos econômicos no longo prazo, redução nas emissões de CO2. Acho que você falou o primeiro ponto, né, o eficiência em custo. No final das contas, como eu falei no começo, né, a transição energética ela tem que ser econômica, não basta a gente só colocar isso na conta dos governos, né, e da sociedade via impostos. Então, o desafio aqui, especialmente na eletrificação, é ser competitivo tecnicamente, é você poder ser tão eficiente quanto as fontes tradicionais para você poder substituir. E, obviamente, os ganhos nas metas aí de sustentabilidade, né? Os países estão aderindo e estão impondo objetivos para os setores, né, com relação à redução de emissão de gás carbônico,
e você poder fazer isso de uma maneira econômica, você aproveita o melhor dos dois mundos. Pode compartilhar alguns casos de sucesso onde a Atlas Renewable Energy colaborou com empresas de escala semelhante à da indústria do petróleo e gás nesse processo de transição e que poderia ser replicado para essas indústrias no Brasil? Claro, aqui no Brasil, por exemplo, nós já temos no nosso portfólio grandes consumidores, grandes agentes econômicos, né, de vários setores de energia intensiva. A gente já tem a Anglo American, a gente tem a Dow Chemical, que também é parceira em um projeto nosso. Nós temos a Albras e a Hydrogen, que tem uma sociedade com a gente no modelo de autoprodução. Tivemos a Unipar Carbochlor, um ativo que já foi vendido, mas que nós que estruturamos essa parceria. Da Votorantim Cimentos, que também tem uma autoprodução com a gente. Fora do Brasil, a gente inaugurou o que é um produto muito interessante, ainda estava para mencionar aqui, que é o serviço de acoplado ao fornecimento de solar baterias, tá? Então, armazenamento, sistema de armazenamento, a gente já tem 2 contratos no Chile, um deles com a Codelco, que é a principal empresa do Chile, a maior mineradora de cobre, no qual a gente também dá disponibilidade. Esse é outro serviço que a gente presta. A gente tem feito isso no Chile, porque o Chile já tem as baterias reguladas. Estamos esperando a regulação no Brasil, já estamos estudando a solução técnica, né? Mas quando sair a regulação no Brasil, a gente se vê pronto para poder trazer esse serviço. E, ademais, eu acrescentaria que nós temos trabalhado com outras empresas, né, de outros setores que não são eletrointensivos, mas que têm visto a possibilidade de também participar da transição energética de maneira eficiente. Nós fechamos recentemente um acordo com a Rede Primavera, né, do setor de saúde, uma rede de hospitais de Sergipe, inaugurando esse novo produto, no qual a gente também vende energia para clientes que não são eletrointensivos. Então, a gente também tem outros setores aqui que vão poder também participar da transição energética com os produtos feitos sob medida. Estamos muito perto de contratar um grande cliente de data center, que é uma demanda nova que tem aparecido aqui na região, na América Latina e também na Península Ibérica, onde temos atividades, na Espanha, e mostra a força desse tipo de produto para que as petroleiras possam também se juntar à transição energética com o setor de energia renovável. E a partir dessa experiência, o que você diria assim que vocês trazem de aprendizagens chaves que poderiam ser replicadas para as futuras colaborações no óleo e gás brasileiro? É um pouco clichê, mas a palavra é empatia mesmo. É empatia. É você se colocar no lugar do cliente, entender o negócio dele, entender a demanda dele, entender as dores dele, de como ele aprova, como ele enxerga os riscos, sejam eles regulatórios, jurídicos, ambientais, né, legais, todos os riscos que tem atribuídos ao investimento no projeto de energia e também no seu negócio em si. Né? E aí, quando você sente a dor do cliente, você transforma isso num produto ainda mais aderente, ainda mais fácil dele conviver. No momento que você consegue entrar, se colocar no lugar do cliente, essa solução vem mais fácil. Além disso, também tem uma visão global para onde vai a energia, né, o preço da energia, o consumo, o perfil, riscos do sistema. A gente tem visto clientes também muito preocupados com isso, e acho que a bateria entra aí também como uma boa opção para estabilizar o consumo dele em loco. A gente tem estudado soluções também de engenharia, não só de contratuais, para melhorar ainda mais o consumo e a tranquilidade do cliente para ele focar na operação dele. Né? Apesar dele investir em energia, ele tem um parceiro que pensa em tudo para ele e que faz exatamente como ele precisa. Esse é o grande aprendizado que a gente teve nessas outras transações que eu já mencionei. Qual que é a visão de longo prazo para essa aliança entre a Atlas Renewable Energy e as empresas de petróleo latino-americanas nesse contexto da transição energética? Eu acho que a oportunidade está posta. Obviamente, cada grupo petrolífero, de companhia petrolífera vai ter o seu ritmo, vai ter os seus objetivos. Isso posto, a oportunidade está aí, o setor de renováveis não é só promissor, ele já é uma realidade muito, muito potente na América Latina. A grande questão é a velocidade que esses grupos vão se mover para entrar no setor. Eu acho que a principal visão é, se houver especialização
né? Então, o parceiro de energia renovável que está cada vez mais aperfeiçoando a sua capacidade técnica, seja de desenvolver projetos bons, construí-los e operá-los, né? Assim como a gestão de portfólio e elaboração de produtos, fazer isso cada vez melhor, e o parceiro do lado petrolífero focar na sua inteligência de engenharia para melhorar os seus processos, né? Para descarbonizar e para desenvolver os novos combustíveis. Esse acho que é o futuro nessa parceria. Agora, para terminar, eu queria saber que inovações ou desenvolvimentos você antecipa que possam melhorar ainda mais a adoção de energias renováveis no setor de óleo e gás. Então, o sistema de uso de armazenamento, importante, né, que seja um armazenamento relacionado e compatível com energia elétrica gerada pelos ativos de energia renovável. Melhora na qualidade da energia que chega e é consumida, né? Então, serviços ancilares que estabilizam a rede no local de consumo, a eletrificação dos processos produtivos e também eletrificação de frotas, por exemplo, né? Então, navios, trens, caminhões, ônibus, todo o maquinário utilizado na produção e transporte do insumo e do produto, principalmente do setor petrolífero, e as baterias como uma segurança adicional, tanto no consumo quanto na geração da energia, para poder otimizar ainda mais o custo dessa energia, dados os desafios que a gente tem aí com a penetração das energias renováveis na rede. Então, acho que tem bastante oportunidade técnica para que o setor petrolífero possa também entrar na transição energética, bastante desafio, obviamente, mas como dito, né, se houver a especialização, o setor petrolífero vai poder focar os seus recursos, vai ter uma energia, um insumo importante de maneira econômica, né, bem competitivo, para poder focar os seus esforços no desenvolvimento de novos combustíveis e fazer a transição energética a segunda etapa, né, que é a mais desafiadora, que é trocar o combustível. Bom, ficamos por aqui então. Muito obrigada, Fábio, pela sua participação e pelo seu tempo. Obrigado a você.